dom de Deus. Quantos despreza? Aleluia. Despreza o chamado. Aleluia. Aqui o verso 16 diz: porém lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos. E a hora da ceia, mandou os seus servos dizer: convidando e vinde, que já tudo está preparado. O Senhor tem preparado todo o tempo, tudo que é de Deus está preparadinho. Né? Está preparadinho, a mesa, está tudo preparado. E tem tudo, não falta nada. Não falta nada. Porque nós já temos aquele hábito de orar, né? O Salmo 123, né? O Salmo 23, que diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Na realidade, o Senhor nunca deixa faltar nada. Quando nós venhamos a se sentir vazio, principalmente na vida espiritual, quando vem sentir vazio, é porque está fragilizado, não está buscando, não está alimentando, buscando aquele alimento que tem todo o tempo preparado, né? Se nós, aleluia, tivermos nas condições de estar todo o tempo preparado, aleluia, alimentando, aleluia, com este pão, que é a palavra do Senhor, não vai nos faltar nada. E o Senhor vai fortalecer cada dia, cada momento. Você vai atravessar, aleluia, por cada momento difícil, mas você está fortalecido, você está alimentado, aleluia. E você vai olhar para frente e vai dizer: eu não consigo, aleluia, está uma turbulência muito grande, eu não vou chegar lá, mas o Senhor, aleluia, Ele vai abrindo caminho e te dando força. Por quê? Porque você está estruturado, você se alimentou, aleluia. Você está preparado espiritualmente, fisicamente, materialmente, porque em todo o sentido nós temos que estar fortalecido, aleluia, na graça de Deus. O verso 17 diz: e a hora da ceia mandou os seus servos dizer, os convidados: vinde, já está tudo está preparado. E todos a um começaram a recusar, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa-me que vou-lo, rogo-te que me haja por recusado. Quer dizer, olha, eu tenho algo para cuidar, eu não posso, aleluia, eu não posso estar lá nessa ceia, eu não posso ir lá porque eu comprei uma junta de boi, tenho que cuidar. Outro, eu me casei e vou cuidar da minha esposa, vou cuidar do meu lar, não posso. Deixando, aleluia, o mais precioso, aleluia. Isso, irmão, é entrar na vida espiritual, no sentido espiritual, aleluia. Glorioso Deus. Quantas vezes nós deixamos, aleluia, a casa do Senhor para cuidar de outras coisas, material, sabendo, aleluia, que o Senhor está em primeiro lugar. Porque, irmãos, é Ele que nos dá saúde, é Ele que sustenta a nossa vida. Aleluia. É Ele, aleluia, que supre a nossa necessidade em tudo. Dias que você amanhece, dias eu não vou conseguir ficar de pé, eu vou voltar para a cama, mas ora ali, pede: Senhor, olha para mim com o teu olho de misericórdia, o Senhor põe de pé, o Senhor retorna a força,
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente começa a meditar, né? Louvado seja Deus nesta palavra gloriosa. A gente vê que muitos perdem, aleluia, por não estar ligado na vida espiritual com Deus. Porque nada de materialismo, nada dessa vida vai nos levar lá, aleluia, na glória celestial. Mas a palavra, o Espírito Santo que age na nossa vida. Porque nós, às vezes, irmão, eu já deparei muito, que já sou um pouquinho antiga nas caminhadas, já deparei muitos com pessoas que às vezes criticam de nós estar na casa do Senhor todos os dias. Oxalá se você sentisse o mesmo desejo, a mesma força, o mesmo ânimo, que isso não vem de nós, vem de Deus, o Espírito Santo. Quero servir a Deus só em casa, quero ser em casa, mas cadê a comunhão com Deus? Cadê a comunhão com a igreja? Cadê, aleluia, no partir do pão, na oração? Todos têm que estar unidos para buscar o Senhor, para sentir a mesma coisa. Ah, mas eu tenho alguma coisa que me persegue, tem alguma coisa que me atrai. Busca o Senhor. E deixa essa coisa de lado, aleluia. O poder de Deus é suficiente para te libertar de qualquer coisinha, aleluia, que venha impedir a tua carreira na presença de Deus, que é o tempo mais importante de toda a nossa vida, aleluia, aleluia. Ah, mas eu tenho uma tristeza, eu tenho uma canseira, eu tenho uma angústia. Tudo isso o Senhor cuida, tirando, aleluia, limpando. Aleluia. Porque a partir do momento em que o Senhor te chamou, Ele te chamou, aleluia, para que você tivesse a segurança nele. Aleluia. É pela fé. Se não tem fé, busca, né? Busca o Senhor com perseverança. Louvado seja Deus, aleluia. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, por favor, irmão, se não for difícil, irmão, põe para mim aí. Apocalipse 19, 9. Glorioso Deus, aleluia. Maravilhoso, eterno Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. O chamado de Deus, aleluia. Amém. E disse-me, escreva-me, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são a palavra verdadeira, a verdadeira palavra de Deus. Bem-aventurado, irmãos, bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados. Aleluia. Quantos irmãos, às vezes, têm vontade de estar aqui e não está? Quantos irmãos que não têm ainda a liberdade? A liberdade que eu quero dizer é ser liberto. E por isso que nós estamos libertos, né? Aí, bem-aventurado, porque o Senhor nos libertou, né? E nos fez sentar nos lugares celestiais. Olha que coisa mais linda, irmãos. Uma manhã dessa, aleluia, nós aqui alimentando, aleluia, tanto louvor, a palavra que a irmã leu, coisas assim, irmãos, que vai movendo a vida, a mente espiritual. O segredo é o quê? O que é o segredo?
Aleluia. Me admiro de ver ali, né, o Lucas, a irmã Yasmin. Glória a Deus. Vocês nem imaginam quanto o Senhor Jesus... Olha, quantos jovens tem aqui, né? Casar ali. Quanto Deus está agradando do esforço de vocês. Aleluia. Ah, trabalho, não posso ir, mas uma manhã dessa, levanta, vai... O jovem, às vezes, quer dormir até meio-dia, no dia de folga, porque é duro, é cansativo. Mas quem fez isso na vida deles? Quem fez? Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Aquele que libertou, aquele que chamou, aquele que preparou para eles. Aleluia. E o futuro deles estão preparado. Jovens, não olha para outro lado, mas caminha aqui. Caminha dentro desta palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque você está sentado. Aleluia. Nas boldas do Cordeiro. Aleluia. Esta manhã o Senhor nos preparou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignou-se e disse ao seu servo: vai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. É para todos. Ele manda, o Senhor manda. Agora, se nós já estamos escolhidos do Senhor, por que nós não vamos deixar tudo para lá, fazer força, deixar tudo para lá e se apegar com esta tão grande salvação que o Senhor tem nos dado? Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Tem causa que às vezes... lá em Ageu que diz assim, olha, põe a boca no pó, que quem sabe ainda há jeito. Né? Às vezes você acha, mas não tenho jeito, não consigo. Boca no pó. Rosto no chão. O Deus da misericórdia, Ele o socorre. Ele vem, aleluia, aleluia, botando de pé, limpando toda a ira, toda a cólera, toda a contenda, tudo aquilo que vem entristecer, que vem ali voltar ali na pior. Mas o Senhor, com a força dEle, com o poder dEle, Ele levanta e põe lá em cima. Irmãos, a melhor coisa é ser humilde na presença de Deus. Porque os humilhados serão, e os exaltados, humilhado. Então, e aquele que humilha, alcançará a resposta de Deus. Tudo, irmãos, na nossa vida é se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque a Ele tem a resposta. Aí disse o servo do Senhor, feito está. Mandaste ainda a algum lugar? Olha, irmão, a ceia já estava pronta, estava tudo certinho. Os criados, eles já tinham ido, já tinham feito. Pelo que eu vejo aqui nesse versículo 22, o 22, ele disse assim: e disse o servo, Senhor, feito está. Como mandaste ainda a algum lugar? Eles já tinham ido, já tinham feito tudo o que o Senhor tinha pedido. Tudo, já tinha feito. E muitas das vezes nós queremos reter
nós não fazemos tudo. Nós deixamos pelo meio. Né? Nós não fazemos por completo. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui no 23, e disse o Senhor ao servo, sai, ainda vai. Vai pelo caminho valado e faça-os entrar para que a minha casa se enche. Vai buscar. Esteja como tiver, da maneira como tiver. Eu quero a minha casa cheia. Eu quero a minha mesa que já está posta, repleta dos meus convidados. O convite do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, que coisa maravilhosa. Nós somos convidados. O Senhor prepara nós todo dia. O que não devemos fazer, mãe, é desligar. Os crentes em Cristo Jesus, no mundo que nós estamos, não pode desligar um só minuto. Aonde você estiver, o pensamento é em Cristo. Para não deixar brecha. Aleluia. Está no trabalho? Pensamento em Cristo. Está em casa? Pensamento está ligado em Cristo. Está numa condução, está na estrada? O pensamento em Cristo. Eu estou com Ele, Ele está comigo. Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. O tempo todo. Ele te abraça. Ele não te larga. E não vai haver brecha, não vai haver nada que vai te afetar. Quem está contigo? O Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ele está conosco em toda a batalha, em toda a peleja. Louvado seja Deus. Ele cuida de todos e de tudo. Dependendo, irmãos. Aleluia. Porque a palavra diz que o Senhor é tão bom, que Ele dá o bem aos bons e os maus. Porque tem pessoas tão mal no mundo que não merecem. Mas a alma dele ninguém conhece, ninguém sabe o contato, o mistério de Deus com a vida daquela pessoa que está lá na pior situação. E nessa situação nós não podemos julgar a ninguém. É somente aqui dentro desta palavra, aleluia, entregando o Senhor, orando pela pessoa, todo o tempo, aleluia. Porque o Senhor, Ele é o Rei da Glória. Ele cuida a todo tempo daqueles que têm o chamado. Ele não deixa faltar nada. Ele supre em todas as necessidades. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vejo assim, Deus na vida da igreja, de uma maneira tão especial. Detalhes, irmãos. Aquela igreja que está ligada, aquela igreja que continue nas pisadas de Abraão, aleluia, ali guardando os estatutos do Senhor, obedecendo a palavra e se alimentando contínua. Nós não podemos deixar de esvaziar a nossa vida espiritual. Porque se nós não alimentarmos a nossa vida material, se nós não comermos, nós vamos adoecer, nós vamos ficar tremendo, nós não vamos aguentar. Né? Isso é a vida material, a carne. Né? Tem até um ditado, saco vazio não para em pé. Né? Isso aí é antigo e é geral, né, pastor? Agora, irmãos, a vida espiritual ainda é mais importante. Por quê? Porque a irmã Vilma, que a vida espiritual é mais importante. Porque trata-se do reino. Né?
Tudo isso aqui acaba. Tudo isso vai acabar. Mas o reino de Deus, ele aguarda. O Senhor espera, aleluia, pelos escolhidos, aquele que ele escolheu. E ele tem muitos escolhidos aí ainda, que nós temos que fazer o nosso id. Aleluia, né? Aleluia. Fazer missão, fazer o evangelismo, tirar aquelas vidas lá, que está lá derrubada debaixo das pontes, que a gente não faz mais, visitar presídio, visitar o hospital, fazer a obra do Senhor com todo o amor, com todo o carinho, para que haja um resultado. O resultado é nós não vamos e você tem que ir. Não, irmãos. É buscar o reino de Deus e Ele vai realizar aquilo que é necessário. Porque o pensamento dele não é como o nosso pensamento. Diz lá em Isaías, o pensamento de Deus é muito além, muito além. E muitas das vezes nós pensamos errado, aleluia. Eu tenho um costume de orar todo o tempo, Senhor, perdoa os meus pecados, pensamento, palavras e obras. Nós pecamos em palavra, em pensamento, em obras. Em obras, porque é aquilo que nós podemos fazer e não fazemos, nós já estamos pecando, né? Em pensamento, porque qualquer coisa que a gente vê diferente, o pensamento, isso daí já vem do ser humano mesmo. E tem que ser repreendido, nós, os cristãos, tem que repreender pelo Espírito Santo. No momento que você vê uma coisa, que vem aquele pensamento de murmuração, o sangue de Jesus tem poder. Repreende, meu Deus. Repreende, porque eu não quero pecar. Aleluia. Eu não quero cair em condenação, pecar pelos meus pensamentos. Então, irmãos, a gente tem que estar ligado. Porque quando a gente está ligado, você não tem tempo de pensar coisa ruim, né? E nem entrar pensamento ruim na mente, no coração. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, irmãos amados, vamos ficar nesta palavra, entrar, aleluia, nas boldas do Cordeiro. Aleluia. Aquele que não sente aquele desejo mais de estar na casa do Senhor. Conversa com o Senhor. Fale com Ele. Senhor, eu sei que eu tenho um chamado teu, mas eu não posso ir metendo a cara e fazendo o que eu quero. Se eu sou um vaso seu, eu tenho que ser usado pelas tuas mãos. O homem de si mesmo, o pastor de si mesmo, o presbítero, o evangelista, a pastora. Ninguém tem nada de si mesmo, a irmã que louva. Enfim, nós não temos nada de nós mesmos. Se o Espírito Santo de Deus não for conosco, ó irmão, nada feito. É para visita, é para oração, é para a unção do óleo, é em todos os sentidos. Nós temos que pôr nas condições assim, aleluia, de servos. Servos que está preparado para servir. Para seguir as pisadas do mestre e obedecer o mandado dele. Porque tudo que o Senhor quer, irmãos, o Senhor ama de uma tal maneira, tudo que Ele quer é que nós continuamos olhando só para Ele, que é o consumador e autor da nossa fé. Né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em todos os sentidos, irmãos, a importância é permanecer. Desanimar nunca. Faz vereda, aleluia. Faz vereda na presença do Senhor. Até chegar lá. Até chegar. Quantos anos a gente está vendo dizer Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E Jesus está vindo
cada dia que se aproxima, nós estamos mais perto da vinda de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que temos que ficar firme. Louvado seja Deus. Fazer o mandado do Mestre. Obedecê-lo, aleluia, sabendo que Ele está conosco em toda a nossa jornada de fé. Que Deus abençoe a toda a igreja. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus que o Senhor tem me dado graça, né? Alguns tempos atrás aí eu não conseguia nem falar, principalmente pela manhã, né? Amanhã a gente amanhece um pouco debilitado, que é por isso que o meu esposo não está aqui, porque ele é bastante devagarinho, ainda mais de manhã, né? Aí ele já levantou umas 8 horas e falou, eu queria ir, mas já não dá mais tempo. Falei, não, descansa que eu estou indo, porque eu não aguento esperar. Porque se fosse para ele vir, eu ia levar mais de meia hora, né? A gente emprestou ali o carro para o nosso irmão, que ele está fazendo um curso, e então eu falei para ele, não, pode ficar tranquilo, eu vou, e Deus é conosco. E agradeço essa oportunidade, agradeço, pastores e irmãos, em nome de Jesus.